Davi, ele sabia que enquanto as outras pessoas tinham uma visão negativa a respeito desta ideia da peregrinação divina, para o povo judeu essa era uma parte importante, era uma parte que Deus protegia as pessoas aonde quer que elas forem. Hoje nós vamos falar então no basearmos no Salmo 16, e o Salmo 16 é um salmo que trabalha com muita esperança. É um salmo também de Davi, boa parte dos primeiros salmos são salmos de Davi, e esse Salmo 16 é um salmo que vai trabalhar com essa esperança de uma maneira bem latente. O texto começa dizendo a meia voz de Davi e logo continua: "Guarda-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti". Essa primeira parte muitas pessoas não entendem, a meia voz de Davi, é porque os salmos eles são cânticos, eles eram musicalizados. Então, você precisava ter uma determinada orientação para quem ia tocar, de como deveria ser os instrumentos e todas aquelas questões. Nesse caso, nós encontramos aqui a primeira orientação, fazendo já parte do verso, e nós encontramos depois o Davi dizendo: "Guarda-me, ó Deus, pois eu me abrigo em ti". Essa questão de abrigar-se em Deus é uma questão que nós encontramos constantemente na mensagem de Davi, na mensagem davídica, e isso não tem a ver apenas com uma questão emocional, apenas com uma questão abstrata. Davi, de fato, ele acreditava que Deus era o seu abrigo. Nós encontramos essa expressão de Deus como abrigo em vários outros momentos da mensagem davídica. Por exemplo, aquela expressão de que, como uma galinha protege os seus filhinhos debaixo das suas asas, assim Deus também nos abriga. Nós vamos também ver no Salmo 23 que podemos passar pelo vale da sombra e da morte, que Deus nos protege, protege aquelas pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade. Essa, então, é uma imagem bem presente na ideologia, no pensamento de Davi. Quando nós olhamos para a história do povo judeu, nós encontramos um período em que a maioria das pessoas tinha uma compreensão das suas divindades de uma maneira territorialista. Como é que funcionava isso? Deus, eles acreditavam, ou seus deuses, poderiam proteger aquelas pessoas apenas se aquela pessoa estivesse em determinado território. Caso aquela pessoa fugisse ou saísse para uma outra região, ela ficaria desabrigada, desprotegida das mãos daquele Deus. Isso continuou boa parte do Antigo Testamento, mas os judeus, os hebraitas, eles tinham uma visão diferente. O Deus que os acompanhava era um Deus que peregrinava. Enquanto todos os outros povos acreditavam que havia uma divindade que protegia apenas em determinado território, tinha um povo judeu que dizia: Deus me acompanha por onde eu for. Na cabeça das outras pessoas, aquilo era uma grande heresia. Como pode uma divindade trabalhar na jurisdição de um outro Deus, de uma outra divindade? Isso vai impactar de uma forma muito grande a forma como todas as pessoas viam os judeus naquela época. Os hebraitas, os peregrinos, os povos que têm um Deus que não tem casa própria, é essa visão que as pessoas tinham naquele exato momento. E Davi, ele sabia que enquanto as outras pessoas tinham uma visão negativa a respeito desta ideia da peregrinação divina, para o povo judeu essa era uma parte importante, uma parte que Deus protegia as pessoas aonde quer que elas forem. Se Davi estivesse no deserto, Deus estaria com ele protegendo. Se ele estivesse no mar, Deus estaria protegendo ele no mar. Se ele procurasse até mesmo o inferno para procurar seu abrigo, Deus estaria ali também para lhe proteger. Ou seja, não havia lugar nos céus, na terra e nem debaixo da terra que não fosse jurisdição deste Deus, dessa divindade que o Senhor estava lhe dando. Então, enquanto a maioria das outras pessoas procuravam determinados espaços sagrados para buscar a sua proteção, Davi dizia: A minha proteção está em Deus, e eu estou nele e ele está em mim, e aonde eu estiver, eu serei protegido. Nós podemos traduzir essa questão para os nossos dias questionando algumas questões simples. Muitas pessoas pensam: aonde é que eu tenho que estar para estar no centro da vontade de Deus? Será na igreja X, na igreja Y? Posso adorar a Deus em casa? Todas essas questões são muito válidas para você questionar.
No entanto, a gente sabe, a gente compreende que aonde você estiver, se você estiver fazendo a vontade de Deus, se você estiver praticando a justiça, como diz no Salmo de número 15, Deus está com você, te protegendo, te guardando. Deus é com você, mesmo que as circunstâncias aparentemente pareçam difíceis e contraditórias. Verso 2, ele vai continuar dizendo: Eu disse a Yahvé: És tu o meu Senhor, a minha felicidade não está em nenhum destes demônios da terra. A ideia do demônio aqui se apresenta como a tentação, como aquelas coisas que vêm para tentar nos desvirtuar da presença do Senhor. Ora, se eu encontro abrigo na presença de Deus e encontro proteção na presença de Deus, outras coisas e outros elementos vão querer se apresentar para mim, tentando me tirar desse caminho. O dinheiro, a tentação sexual, os outros elementos da vida vão tentar aparecer como demônios, como aquela ideia da tentação, aquela palavra como a serpente apresentou-se para Eva ali no jardim do Éden, como aquela pessoa ou aquele ser que tem o objetivo de mudar e transformar a sua mentalidade para uma visão que não é a visão de Deus. É por isso que o inimigo é também chamado de tentador. E no caso, no Salmo de número 16, Davi está lutando exatamente contra isso. Ele está num conflito interno, questionando se ele deve estar na presença de Deus ou se as tentações da vida podem lhe fazer sair e lhe fazer tirar e o levar para longe da presença de Deus. Essa questão é uma questão para nós refletirmos também. Por quê? Porque por várias vezes nós encontramos em nossa vida elementos, pessoas e propostas que querem nos tirar da presença de Deus, querem nos fazer sair da vontade do Senhor. São como demônios que apresentam-se nessa terra com palavras bonitas, com expressões bonitas, mas de belo de fato não tem nada. O texto vai continuar. Eles se impõem a todos os que os amam, multiplicam os seus ídolos, correm atrás deles. Jamais derramarei suas libações de sangue, nem porei seus nomes em meus lábios. Olha que interessante essa questão. Essas tentações que se apresentam aqui no verso de número 2 e no começo do verso 3, vai se apresentar depois como um ídolo. E aqui essa questão não é por acaso, não são palavras jogadas ao vento. A ideia de ídolo é uma ideia bem interessante, por quê? Porque a ideia de ídolo é sempre a representação do vazio. O que seria um ídolo então? O ídolo é alguma coisa que aparentemente se apresenta como uma coisa importante e bela, mas não representa nada, não existe nenhum poder efetivo por detrás daquela imagem, por detrás daquela questão. Eu não estou falando aqui de imagem apenas de santos ou de estátuas, coisas nesse sentido. Não. Eu estou falando de coisas da nossa vida que podem se apresentar como ídolos: dinheiro, relações amorosas, status sociais. Todas essas questões que aparentemente podem se apresentar primeiro como tentações e depois vir conosco ou contra a nossa vida como um ídolo. E aí, quando se torna um ídolo, tira Deus do primeiro lugar do nosso coração, fazendo com que nós não estejamos mais na presença do Senhor ou vivendo de acordo com a vontade do Senhor. E aí nós passamos a seguir esses desejos e essas vontades. E Davi, ele reflete bastante a respeito disso, e no verso 4 ele dá um ultimato, até mesmo como uma palavra afirmativa para a sua própria alma. Jamais derramarei suas libações de sangue, nem porei os seus nomes em meus lábios. O que é isso? Libações, nós já falamos a respeito disso, várias vezes aqui nos nossos estudos, que é quando as pessoas no Antigo Testamento derramavam líquidos sobre o altar, seja sangue, mel ou até mesmo vinho. E Davi está dizendo: Eu não vou sacrificar nada para esses deuses, nem por status sociais ou nem para a convenção social. E os nomes deles jamais estarão em meus lábios. Jamais confessarei esses nomes desses outros deuses como o elemento fundamental para a nossa vida. Essa posição de Davi, que é uma posição muito corajosa, por várias vezes se apresentam para nós de uma maneira estranha. Por quê? Porque nós, no século XXI,
somos acostumados a colocar os ídolos na nossa boca para obtermos vantagens pessoais. Ah, eu não sou assim, não é mesmo? Você nunca mentiu para vender um produto que estava encalhado? Você nunca vendeu um carro ocultando os defeitos daquele carro para obter um valor maior? Você nunca mentiu para conquistar uma pessoa que aparentemente não queria nada com você? São questões, e essas questões pequenas e práticas é que mostram se nós servimos a esses ídolos ou não. Mostram na nossa vida se nós estamos de fato adorando a Deus ou não. E aí você olha para mim e pode perguntar: "Bom, Wesley, então, se você está dizendo dessa forma, não há ninguém que possa se justificar. Todas as pessoas, então, têm algum problema que devem se consertar". E sim, de fato, todas as pessoas têm esse problema que se apresenta na sua vida como uma tentação. Então, a ideia que nós encontramos aqui, já nesse Salmo de número 16, é: se você, em algum momento da sua vida, já se sentiu tentado por alguma questão, seja para negar que você é cristão, seja para você viver os prazeres deste mundo ou algo nesse sentido, este é o momento do perdão, esse é o momento da graça, este é o momento da misericórdia do Senhor, para que em nossos lábios habite apenas a presença de Deus e apenas o nome de Deus, e apenas os seus propósitos, vitórias, estejam na nossa vida de uma maneira plena, maravilhosa e poderosa. No Salmo de número 16, no verso de número 5, o texto vai dizer: Yahvé, minha parte na herança e minha taça, és tu que garantes a minha porção. O cordel mediu para mim o lugar delicioso. Sim, é magnífica a minha herança. No começo do verso 5, Davi vai começar falando sobre que Yahvé é parte da sua herança e sua taça por uma questão presente no verso de número 4. Porque se ele fala sobre libação, que é derramamento de líquido diante do altar, nada mais coerente do que ele trazer um contraponto dessa analogia, que é a ideia de taça. As taças eram os locais onde era se oferecido o vinho, o mel, e era apresentado ali diante do lugar de sacrifício. Ele, portanto, vai dizer: não é as libações de sangue dos deuses que é a minha porção, mas Yahvé e a sua herança é a minha taça. Essa ideia da taça vai aparecer também lá nos livros apocalípticos, como o livro de Daniel, também o livro de Apocalipse, aonde taça tem duas representações. Ela pode falar de graça de Deus, das misericórdias e das bênçãos do Senhor, como a representação do Espírito Santo sendo derramado sobre as nossas vidas, mas ela tem uma segunda representação, que é a ideia de ira de Deus. A ira de Deus, ela também vem como uma taça, como 7 taças, presentes lá no livro de Apocalipse. E Davi ele está representando isso aqui também, dizendo que a herança do Senhor é a sua taça, mas não taça de ira, não taça de coisas ruins, mas sim uma taça de graça, misericórdia. E ele continua dizendo: "O cordel mediu para mim um lugar maravilhoso, e sim, é magnífica a minha herança". No caso aqui, o que Davi está dizendo? Ele está olhando para o futuro, apresentando a ideia de herança, que Deus pode apresentar coisas grandiosas e maravilhosas para ele. É bem interessante, porque boa parte das vezes nós pensamos apenas nas questões momentâneas. Nós pensamos apenas nas circunstâncias presentes. E aí, pensamos: vamos nos dar bem nesse exato momento ou vamos ter problemas? Davi, ele apresenta toda a situação, e talvez a situação esteja difícil naquele momento em que ele vivia, como em vários salmos ele apresenta isso, mas ele olha para o futuro, dizendo: "A minha herança não está presente, não está circunscritas pelas questões cotidianas e modernas que eu estou vivendo nesse presente". Ou seja, a minha situação momentânea não define o meu futuro. A minha situação do hoje não define quem eu sou no amanhã. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é uma parte de esperança muito grande, porque faz com que os nossos olhos espirituais se abram para aquilo que Deus tem, de fato, apresentado para nós. E aí, no verso de número 7, Davi vai continuar dizendo, e aqui ele parece que ele muda um pouco o tom,
tirando os olhos das suas questões momentâneas e práticas, e ele olha para Deus com um olhar de gratidão e de adoração. E ele diz: Bendigo a Yahvé, que me aconselha, e, mesmo à noite, meus rins me instruem. Ponho Yahvé à minha frente sem cessar, com ele à minha direita, eu não vacilarei. Aqui nós temos a primeira ideia de adoração que ele faz. Depois ele traz um outro elemento que é a noite. Noite na Bíblia Sagrada e em vários salmos é a representação do perigo e daquilo que nos causa medo. Então, à noite, mesmo quando não tem a luz do dia, o Senhor é o meu abrigo e meus rins me instruem. O que significa meus rins me instruem? Tem dois significados que os teólogos apresentam para essa ideia de rins. A primeira ideia significa ação. Quando uma pessoa ia para o campo de batalha ou ia fazer uma grande viagem, ela pegava a sua túnica e cingia sobre os rins, ou seja, amarrava sobre os rins e poderia depois agir. Então, ele pode estar falando sobre essa questão da ação presente na ideia dos rins. Um outro grupo de teólogos traduzem essa palavra de rins como estômago. E aí, quando trabalha a ideia do estômago, vai trabalhar a ideia das emoções. Ou seja, mesmo à noite, quando as minhas emoções estão vacilantes, o Senhor me protege, o Senhor me guia e o Senhor está comigo, à minha direita, e eu não vacilarei. Eu gosto muito de unir as duas expressões, tanto a expressão da ação quanto a expressão das emoções. É bem interessante que quando nós estamos com as emoções abaladas, nós não conseguimos agir. Já percebeu isso? Já percebeu que quando você não está bem emocionalmente, você não consegue tomar uma decisão de atitude e tomar boas decisões ou até mesmo agir diante da paralisia do medo que vem à noite? Deus mostra através desse verso para Davi que, mesmo com medo, mesmo à noite, Deus vai cuidar das suas emoções e também cuidar das suas ações, para que ele tenha boas ações e não vacile naquilo que ele escolher. Quando a gente olha para a nossa vida, boa parte das pessoas que estão em crise, em depressão, em angústia ou em algo nesse sentido, elas estão com este ponto em crise. Suas emoções estão instáveis e ela não consegue tomar boas decisões na sua vida. O que acontece com ela então? Ela fica como que se estivesse desamparada. O contrário também ocorre. Quando você está bem emocionalmente e você tem certeza do propósito que você tem para a sua vida, ninguém pode te parar. Não necessariamente o que nos faz paralisar ou sentir medo nessa vida é as circunstâncias, mas sim o nosso estado mental, o nosso estado de emoções. Já teve essa experiência? Às vezes o dia está bonito, às vezes o dia está maravilhoso, e aí mas você não está bem, parece que nada está legal, parece que, o mundo está caótico e as coisas não estão bem. O oposto também já aconteceu com você, eu acredito. O dia está cinzento, nublado, está chovendo, mas você acordou bem, você acordou sentindo a presença de Deus. Parece que é o dia mais bonito do mundo. Então, não necessariamente as circunstâncias externas é que controlam o nosso eu, e sim quem nós somos internamente e a relação que nós temos com esse Deus que nos protege durante a noite. Você pode, às vezes, procurar a segurança no dinheiro, segurança nas questões afetivas, talvez um namorado, talvez um relacionamento te dê um certo conforto, mas enquanto você estiver procurando apenas nisso, você estará caindo naquele campo que nós falamos anteriormente, que é o campo da idolatria. No entanto, quando você mudar todas essas coisas para colocar Deus como o elemento principal da sua vida, pode ter certeza, você não vai vacilar, você não vai cair e Deus estará cotidianamente protegendo você, mesmo durante a noite. Não deixará você cair nem fracassar. Verso 9, o texto continua dizendo: Por isso o meu coração se alegra,
minhas entranhas exultam. Entranhas aqui falando do estômago, é onde está o centro das emoções para o judeu. As minhas emoções se exultam, se alegram de uma maneira que extrapola para fora. E minha carne repousa em segurança. Perceba que Davi está trabalhando aqui com o elemento tricotômico dos seres humanos: corpo, alma e espírito. Ele está dizendo aqui que Deus está cuidando dele no seu corpo, Deus está cuidando na sua alma e também no seu espírito. Não é apenas uma questão de que vai cuidar do corpo e deixar as outras questões, emoções e questões espirituais de lado. Não é apenas cuidar das emoções e deixar o corpo doente ou algo nesse sentido, mas é uma proteção completa e ele está compreendendo isso. Quando eu descanso em Deus, quando eu procuro em Deus, eu sou protegido em todos os âmbitos da minha vida e ninguém pode me parar, ninguém pode fazer com que a minha realidade muda. E aí, Davi ele é até mais radical na sua expressão de como ele compreende a sua vida. No verso 10, ele vai trabalhar com uma ideia bem mais profunda, pois ele vai dizer: "Pois não me abandonarás minha vida no Sheol". Sheol aqui é inferno. Então ele está lhe dizendo literalmente: mesmo se eu estiver no inferno ou passar pelo inferno, o Senhor vai me proteger e o Senhor vai me guardar e o Senhor não vai me deixar morrer neste local. Não me abandonarás no Sheol, nem deixarás que teu fiel seja, nem deixarás que o teu fiel veja a cova. Não é aqui apenas no sentido de morrer. Ele sabia que um dia ele ia passar dessa para melhor. Todos nós sabemos que isso vai acontecer conosco. Mas isso, a morte, não vai nos definir. O a morte seria, então, apenas uma passagem deste mundo para um mundo, com Deus, mas nós não experimentaremos para sempre a permanência no Sheol e nem a vida na cova. Esse é o elemento mais profundo que eu encontro de pessoa que confia em Deus. Lutero, ele tem uma frase bem famosa nesses termos, onde ele dizia que mesmo se Deus lhe lançasse no inferno, ele ia para o inferno cantando e adorando a Deus, porque saberia que lá Deus estaria com ele também para lhe proteger. Muitas pessoas, quando se tornam crentes evangélicas, elas têm um grande medo do inferno. Embora seja um grande elemento pedagógico a existência do inferno, mas, o que nos faz ficar firmes com Deus não é apenas o medo do inferno, mas sim a alegria de estar com Deus. E aonde Deus nos levar, que seja importante para nós estarmos na presença dEle, com Ele, lhe adorando e bendizendo o teu santo e bendito nome. É um momento de coragem e de maturidade que muitas pessoas não estão dispostas a chegar nesse próprio nível. Porque muitas pessoas, vamos confessar, querem Deus momentaneamente apenas para a sua situação do agora. Eu quero Deus apenas para conquistar um carro novo, apenas para uma casa nova, apenas para que minha conta bancária esteja bem. É isso que as pessoas querem. Mas Davi aqui nos apresenta um relacionamento bem mais profundo, que é um convite para você e eu desejarmos também um pouquinho daquilo que Davi sentia. E o final do verso, do Salmo de número 16, ele vai dizer: "Ensina-me, ensina-me-ás o caminho da vida, cheio de alegria em tua presença, e delícias à tua direita perpetuamente." Apesar de tudo isso, ele finaliza o texto dizendo: "Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me, Senhor, a viver cheio de alegria em tua presença." Ou seja, eu já sei, mas eu quero aprender mais. Eu tenho uma noção, mas eu quero me aprofundar. É como aquela passagem do profeta que ele é convidado para entrar dentro das águas. As águas estão batendo nos artérios. Ele anda mais um pouquinho, as águas batem nos joelhos. Depois as águas batem na sua cintura e por fim as águas batem nos ombros e depois ele nada. Aquela água é a presença de Deus. A água na Bíblia fala da presença do Espírito Santo. É isso que o profeta estava falando, que antes ele estava na terra seca e ele vai
se aprofundando na presença de Deus aos poucos, na medida em que conhece a Deus. É isso que Davi estava experimentando. É isso que Deus tem para você nesta noite. Basta que você deseje, buscar a sua presença e estar firmes com o Senhor Jesus. Amém?